Meu pai tinha câncer e minha mãe tinha leucemia. Na véspera de Natal, ambos estavam gravemente doentes e precisavam desesperadamente do medicamento especial de Phil Cooper. Mas Phil foi chamado por Tina Clark para acompanhar sua filha. Eu corri para encontrá-lo, mas sofri um acidente de carro e abortei no caminho. Meus pais faleceram antes que pudessem receber o medicamento especial. Tina me enviou uma foto íntima dela e de Phil com a mensagem: Mestre. Backup, estou de volta. Você deveria devolver o Phil para mim. Eu respondi: se você quiser, eu lhe darei o pedaço de merda. Da noite para o dia, perdi meus pais que mais me amavam. Ao lidar com os preparativos para o funeral, todos os parentes estavam chorando. Mas eu permaneci calmo durante todo o processo e não derramei uma única lágrima. Não me lembrava de quantas vezes Phil havia me deixado para encontrar Tina. Meus pais precisavam ser reanimados em 24 horas. Eu ligava para Phil a cada 5 minutos, mas ele nunca atendia. Fiquei ajoelhado em frente à lápide de meus pais por um longo tempo e não me lembrava de como havia chegado em casa. Fiquei com febre alta, mas Phil nem me ligou. Meu corpo estava tão fraco após o aborto que eu não conseguia nem sair da cama. Phil finalmente voltou, seguido por Tina. Ela estava usando um blusão vermelho vivo e encostada em Phil com um sorriso doce, como uma linda rosa. Eu disse roucamente: eu liguei muito para você. É mesmo? Joy Hall estava com febre, e Tina e eu estávamos cuidando dela e não tive tempo de verificar meu telefone. Joy Hall era filha de Tina e estava morando com ela desde seu divórcio. Tina sorriu envergonhada. Joy trata Phil como seu pai. Sempre que está doente, ela se apega especialmente a ele, sorry. Então foi por isso que Phil não atendeu minha ligação. Meus pais jamais pensariam que suas vidas eram tão inúteis. Phil entregou as 2 caixas, leve-as ao hospital para seus pais. Eu não as peguei e disse calmamente: eles não precisam delas agora. Tina olhou para mim e disse suavemente: Phil é tão bom para seus pais. Você não sabe quanto esforço ele fez para conseguir um medicamento tão difícil e caro. Você deveria valorizá-lo como um bom homem. Eu a interrompi com calma e me virei para olhar para Phil. Vamos nos separar. Saia daqui com ela agora mesmo. Para salvar meus pais, procurei Phil por toda parte. Mas sofri um acidente de carro no caminho e abortei o bebê que consegui conceber. Perdi 3 membros da família ao mesmo tempo. Meu coração estava completamente partido. O rosto de Phil escureceu. Anna Scott, eu voltei. Não faça mais alarde. Ele deve ser cego, caso contrário. Por que não notou que eu estava como um zumbi agora? Ele ainda estava me culpando. Talvez eu nunca tivesse captado seus olhos, muito menos seu coração. De repente, tive forças para jogar o remédio no chão e empurrá-los para fora da porta. Phil arranhou a moldura da porta e disse impaciente: Você já terminou? Já lhe dei o remédio especial. E o que mais você quer de mim? O que mais eu queria dele? Estávamos juntos há 6 anos e eu sempre tive poucas expectativas em relação a ele. Toda vez que Tina precisava de ajuda, ele sempre estava lá. Eu me irritava com ele inúmeras vezes por causa disso, mas desde que ele me chamasse de esposa e dissesse que estava errado, eu me acalmava imediatamente. Toda vez que chegavam dias especiais como aniversário de casamento, Dia dos Namorados e meu aniversário, Tina sempre tinha motivos para chamá-lo para longe de mim. Ele dizia que Tina era órfã e que ele era seu único amigo. Ela era muito pobre. Portanto, desde que ele explicasse, eu definitivamente o perdoaria. Eu mimei e o fiz pensar que eu não tinha temperamento. Eu era um ouriço e para me tornar a pessoa de quem ele gostava, arranquei meus espinhos um a um. Tina disse friamente: Phil, eu lhe disse que a doença dos pais dela não é tão grave, caso contrário, como ela poderia ter tempo para ir para casa? Você foi enganado por ela.
Olhei para ela e me virei para olhar para Phil. Você também acha isso? Ele mexeu os lábios, mas não disse nada. De repente me senti ridícula. Fazia diferença o que ele pensava? Vendo que eu estava em silêncio, Tina achou que estava certa e disse a Phil com orgulho. Veja, ela é culpada e claramente mentiu. Você voltou com pressa, temendo que algo acontecesse com os pais dela. Talvez tenham sido os pais dela que a ensinaram a forçar você a voltar. Não me importava como ela me caluniava, mas não suportava que ela mencionasse meus pais repetidas vezes. Antes que ela pudesse terminar suas palavras, agarrei seu colarinho e lhe dei 2 tapas. Você está falando bobagem. Usei toda a minha força para que minha palma ficasse ligeiramente dormente. O ar ficou quieto por alguns segundos. Tina agarrou o braço de Phil e começou a chorar de raiva. Phil, a Ana me deu um tapa. Como você pode tolerar isso? Você disse que me protegeria para sempre. Havia simpatia em seus olhos. Ele se virou para mim com um semblante sombrio. Ana, você está louca? Eu ri, sim, estou louca. Tina gritou histericamente. Ela está indo longe demais. Dê a ela uma lição. Ao dizer isso, ela empurrou Phil com força. Ele cerrou os dentes, e as veias de sua testa estavam saltando. Então ele disse, peça desculpas. Você não se atreve a bater nela, certo? Eu sei disso. Os pais dela o ajudaram. Não importa o quanto ela fique louca, você pode suportar. Tina continuou a atiçar as chamas. Com um estalo, Phil me deu um tapa no chão. Estranhamente, não senti dor alguma. Olhei para ele sem saber o que fazer, e a cena em que nos conhecemos de repente passou pela minha mente. Quando entrei na universidade, vi aquele jovem bonito à primeira vista. Eu me apaixonei perdidamente por ele. Depois que ele terminou com Tina, eu o acompanhei em seus momentos mais difíceis. Meus pais o patrocinaram para terminar a faculdade e também o ajudaram muito nos estágios iniciais de seu negócio. Ele prometeu a eles pessoalmente que me trataria bem em sua vida. Como isso era romântico no início e como era insuportável agora. No começo, eu não achava que ele fosse uma pessoa gentil, mas depois fui percebendo que sua gentileza só era dada a Tina. Eu queria ter um filho, mas ele disse que crianças eram muito problemáticas e que ele não queria por enquanto. Ele não tinha energia para isso. Mas quando Tina recebeu sua filha de volta, ele passou a gostar muito dela. Ele acompanhava Tina e sua filha ao parque de diversões de vez em quando, e seu celular estava cheio de fotos delas. Eu não permitia que ele fosse, ele dizia que eu era mesquinho e não podia nem tolerar uma criança. Tina queria trabalhar em sua empresa, e ele imediatamente conseguiu um cargo de vice-presidente para ela. Os dois estavam sempre juntos como um casal apaixonado. Pedi a Phil que demitisse Tina, mas ele ficou furioso e disse que eu não estava sendo razoável. Ele vinha para casa com cada vez menos frequência e até mentiu para mim dizendo que estava em uma viagem de negócios. Eu o vi mais de uma vez com a Tina levando a filha para sair, e eles eram tão harmoniosos e doces como uma família. Certa vez, quando o encontrei cara a cara, ele simplesmente disse casualmente: a filha de Tina gosta muito de mim e eu não consigo rejeitá-la. A pessoa que ele não suportava rejeitar era Joy ou Tina. Eu não queria continuar a discutir o assunto. Fiquei cada vez mais decepcionada e infeliz, mas Phil não se importou nem um pouco. Seu tapa partiu completamente meu coração. Eu o encarei sem pestanejar. Phil, de agora em diante, vamos nos separar e não teremos mais nada a ver um com o outro. Ele pareceu perceber que não deveria me bater. Seus olhos eram evasivos, mas seu tom era cheio de sarcasmo. Você está me ameaçando? Não, estou falando sério. Minha voz estava mais calma do que nunca. Os olhos de Phil ficaram complicados.
Eu não tinha intenção de adivinhar o que ele estava pensando no momento e bati a porta com um estrondo. Nós dois ficamos em silêncio. Logo Tina disse: Phil, a Ana parece estar muito brava. Você deveria adiar seu casamento. Além disso, procure os pais dela e peça-lhes que disciplinem a filha. Ela sempre faz muita bagunça. A data do casamento foi marcada depois que meus pais foram diagnosticados com doenças. Naquela época, um parente disse que, como eles estavam gravemente doentes, poderíamos realizar um casamento para animá-los, e talvez eles melhorassem. Tina parecia estar preocupada com Phil, mas, na verdade, ela só queria nos separar o mais rápido possível. Ela estava se preocupando demais. Eu não ia me casar com ele de jeito nenhum. Naquele momento, ouvi Phil fazendo uma ligação telefônica e até apertei o botão do Viva Voz. Era óbvio que ele queria que eu ouvisse de propósito para que pudesse usar isso como uma oportunidade para me forçar a fazer um acordo. Devin Gray, sou o namorado da Ana. Vou trazer o medicamento especial agora mesmo. Dev era o médico assistente do meu pai. Phil realmente fazia o que Tina lhe dizia. É tarde demais. Os pais de Ana morreram há 3 dias. Eles tiveram que ser ressuscitados em 24 horas. Eles poderiam ter sido salvos, mas infelizmente. O quê? O que você disse? A voz de Phil estava tremendo muito. Sinto muito por sua perda. Então Devin desligou. Depois que o ar ficou silencioso por alguns segundos, ouviu-se o som de bang 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 na porta. Ao ver que eu não tinha aberto a porta, ele a abriu com um chute. A situação dos seus pais era tão urgente, por que não me contou antes? Phil ficou olhando com os olhos vermelhos e gritou histericamente. Liguei para você inúmeras vezes, entrei em contato com todos os seus amigos e procurei por você em toda a cidade. Olhei diretamente em seus olhos, sem nenhuma emoção no coração, como se eu estivesse falando sobre a história de outra pessoa. Sua condição era estável. Como poderia ter se deteriorado de repente? Como? É claro que era porque alguém os estava provocando deliberadamente. Olhei de relance para Tina e depois meu olhar se voltou para Phil. Tina ligou para meus pais e disse que você não me amava mais. Ela pediu a eles que me convencessem a terminar com você. Tina estava nervosa. Você está falando bobagem. Eu não liguei para eles. É claro que ela não admitiria isso. Mas o telefone não podia mentir. Ele tinha o registro da ligação. Antes mesmo que eu fosse pegar o telefone dos meus pais, Phil falou: a Tina não é esse tipo de pessoa. Ele decidiu acreditar nela sem hesitar. Era ridículo que eu realmente explicasse isso a ele pacientemente. Trate isso como uma bobagem minha. Quero ficar quieto por um tempo. Saia daqui. Mas Phil se recusou a sair, e Tina também não. Saí correndo de casa com raiva. Eles eram tão barulhentos e me irritavam. Eu estava vagando pelas ruas e becos como um fantasma, sentindo-me solitário e desesperado. Não me lembro quanto tempo andei antes de desmaiar no chão. Tive um longo sonho. O sonho era sobre o passado. Phil concordou em ir ao hospital comigo para visitar meus pais, mas várias vezes ele foi chamado por Tina assim que chegou à enfermaria. Eu implorei para que ele se sentasse por alguns minutos antes de sair. Ele se recusou, dizendo que a situação de Tina era urgente. Parecia que Tina vivia em uma situação difícil todos os dias, mas, na verdade, era tudo um exagero da parte dela. Certa vez, Phil só voltou para casa às 2 horas da manhã. Tina postou uma foto de um prato de frutas em seu Moments com a legenda: é fácil saber se seu parceiro te ama, basta ver se ele está sempre disponível. Portanto, o que Phil chamou de emergência nada mais era do que o desejo repentino de Tina por companhia.
Meus pais não tinham muito tempo e era comigo que estavam mais preocupados. Eles queriam dar mais instruções ao Phil pessoalmente. Mas infelizmente ele estava ocupado fazendo a Tina feliz e não tinha tempo. Um transeunte me levou ao hospital e usou meu celular para entrar em contato com Phil. Quando acordei, Phil estava segurando minha mão com os olhos vermelhos. Ana, o médico acabou de dizer que você teve um aborto espontâneo. Por que você não me contou sobre uma coisa tão importante como a gravidez? Eu sou o pai da criança. Ele sabia disso. Mas isso não importava mais. Puxei minha mão para trás e o olhei friamente em silêncio. Meu filho era uma dor eterna em meu coração. Finalmente me convenci a não pensar na criança por enquanto, mas ele me tocou de leve. Ainda somos jovens e teremos filhos no futuro. Já me convenci de que seus pais faleceram, portanto, não teremos um casamento por enquanto. Mas precisamos obter uma certidão de casamento. Nós a obteremos quando você receber alta do hospital. Você só tem a mim agora, e eu cuidarei bem de você? Nós terminamos. Não, eu ainda não concordei. Eu disse que me casaria com você, e me casarei. Eu olhei diretamente nos olhos e zombei, mas eu não quero mais me casar com você. Não, eu sei que você disse isso por raiva. Eu sei que você ainda me ama e não consegue suportar a separação. Não me dei ao trabalho de ouvir suas palavras e apenas disse friamente: vá embora. Ele costumava ser extremamente ocupado, mas agora parecia ter se tornado livre de repente. Ele vinha ao hospital para me acompanhar antes do amanhecer todos os dias. E se recusava a voltar mesmo no meio da noite. Depois que o expulsei da enfermaria, ele ficou no corredor esperando por mim, enviando-me muitas mensagens. Ele disse que era um pecador e que me fez perder 3 das pessoas mais próximas. Ele vivia pedindo desculpas. Nem meus pais nem a criança poderiam voltar à vida. Aproveitei a ausência dele para providenciar a alta do hospital. Ele me ligou inúmeras vezes até que meu telefone foi desligado. Quando voltei para a antiga casa de meus pais, coloquei seus retratos sobre a mesa todos os dias. Todos os dias, além de comer e dormir, passava o resto do tempo conversando com eles. Quando Phil começou seu negócio, eu estava sempre ocupado com ele e raramente acompanhava meus pais. Por isso nem sabia que eles estavam gravemente doentes. Abri meu coração, mas acabei perdendo a vida de meus pais e de meu filho. No final, 10 anos de juventude foram desperdiçados. O telefone fixo de casa tocou de repente. Hesitei por um longo tempo antes de atender. Era o consultor jurídico da empresa de Phil e também meu aluno do último ano do ensino médio, David Bell. Ana, você está bem? Eu não sabia por quê, mas a saudação de um amigo de repente me fez desabar. E minhas lágrimas, que haviam sido reprimidas por muito tempo, rolaram como uma linha quebrada de contas. Eu me engasguei e disse: estou bem. Bem. Amanhã é a reunião de acionistas da empresa. Você vai participar? Enxuguei minhas lágrimas e disse: sim, vou. Eu tinha uma parte da empresa e não podia deixar que Phil a controlasse sozinho. Eu também estava pronto para me vingar dele. Quando cheguei ao escritório de Phil, ele estava parado em frente à janela que ia do chão ao teto, atordoado. Havia um grande buquê de rosas murchas sobre a mesa e ao lado, uma pequena caixa de veludo roxo. Ao ouvir o som atrás de si, ele se virou com dificuldade e seus olhos sem brilho se iluminaram instantaneamente. Ana, você finalmente veio me ver. Deixe o passado para trás e vamos começar de novo. Sempre que tínhamos conflitos no passado, eu sempre era o primeiro a ceder. Agora, ele provavelmente também pensava assim. Vamos começar de novo? Como ele poderia ter uma ideia tão ridícula? Só porque eu o amei humildemente por tantos anos, ele achava que, independentemente do que acontecesse, eu o perdoaria? Ele me deixou para trás para ver Tina várias vezes.
Será que ele realmente achava que eu poderia tolerá-lo incondicionalmente para sempre? Ao ver a mão que ele estendeu para mim, franzi a testa com desgosto. Nós terminamos. Eu lhe peço desculpas, ok? Acalme-se. Eu ignorei você antes. E prometo compensá-la no futuro e fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Ao ver que eu estava em silêncio, ele entrou em pânico e pegou a rosa na escrivaninha. As pétalas secas caíram no chão e, em um piscar de olhos, restaram apenas os caules das flores. Desolados, assim como nossos sentimentos irreparáveis. Você precisa acreditar na minha sinceridade. E eu preparei tudo isso há muito tempo. Vou pedi-la em casamento agora. Ele pareceu perceber que estava prestes a me perder e falou muito rapidamente. Suas mãos tremiam violentamente quando ele abriu a caixa. E o suor brotava em sua testa em sinal de ansiedade. Eu disse sem expressão: não perca seu tempo. Dê o anel para Tina. Ela com certeza vai gostar. Ele olhou para cima de repente, e seus olhos estavam cheios de profundo desespero. Quando soube da doença de meus pais, implorei para que ele se casasse comigo. Ainda me lembro da relutância com que ele concordou. Então, ele achou que poderia me compensar pedindo minha mão em casamento. O afeto tardio foi barato. Ele ainda não tinha percebido. Eu lhe entreguei um documento e disse calmamente: estou aqui para recuperar as ações que me pertencem. Quando ele começou seu negócio, não tinha capital inicial. Quando ele começou a empresa, não tinha capital inicial e foram meus pais que tiraram a maior parte de suas economias para apoiá-lo, para que a empresa pudesse começar. Naquela época, ele disse que meus pais detinham 80% das ações. Ele havia redigido um documento especial e assinado seu nome nele. Meus pais achavam que mais cedo ou mais tarde nos tornaríamos uma família, por isso se recusaram a assinar. Eles nunca imaginariam que acabariam morrendo nas mãos de seu genro mais valioso. Se Phil tivesse atendido ao chamado, eles não teriam morrido nem o bebê em minha barriga. As pessoas mais próximas a mim me deixaram durante a noite. Ninguém sabia o quanto meu coração estava doendo. Phil olhou para mim sem expressão. Ana, sei que você está muito triste com a morte de seus pais. Eu também me culpo, mas não foi minha intenção. Eu o interrompi com frieza. Você não tem o direito de mencionar meus pais. O ar ficou quieto por alguns segundos. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Depois de vê-lo assinar, não olhei para ele e saí do escritório. Inesperadamente, Tina estava do lado de fora da porta. Ela estava obviamente bêbada e seus olhos estavam embaçados. Suas palavras estavam um pouco arrastadas. Você não disse que tinha terminado com o Phil? Você se arrependeu e veio aqui para pedir perdão? Levantei as sobrancelhas e disse calmamente: eu não quero pedaço de merda. Já que você a quer tanto, eu a darei a você. Como você pode dizer isso sobre o Phil? Ele é o melhor homem do mundo e melhor do que meu marido. Talvez ela tenha percebido que havia deixado escapar algo, seus olhos se arregalaram. E sem jeito mudou suas palavras: ele é muitas vezes melhor do que meu ex-marido. Com o instinto de uma mulher, senti vagamente que ela estava escondendo algo. Na reunião de acionistas, substituí Phil como novo CEO. Phil era o vice-presidente no nome, mas na verdade não tinha nenhum poder real. E Tina também foi demitida por mim. De agora em diante você poderá passar mais tempo com Tina e sua filha. Você não está feliz? Foi mais fácil do que eu pensava quebrar a vontade dele. Você realmente não vai me perdoar? Ele ainda estava fazendo seu último esforço. Já encontrei um novo namorado e desejo que você e aquela vadia da Tina fiquem juntos para sempre. Minha educação não permitia que eu dissesse palavras tão duras, mas naquele momento só o fato de dizer aquilo me fazia sentir bem. Com os olhos vermelhos, ele disse: por que você é tão cruel? Eu era cruel? Era literalmente a piada mais engraçada que eu já tinha ouvido.
Não pude deixar de fazer uma careta. Naquele dia, liguei para você dezenas de vezes e enviei centenas de mensagens, mas você se recusou a responder. Eu não ouvi o telefone tocar. Eu não tinha mais paciência para ouvir suas explicações. O tempo não podia ser revertido, e meus pais e o bebê não podiam voltar à vida. Ele ainda queria me reconquistar. Ele me seguia descaradamente, o que me deixava muito irritada. Mandei uma mensagem para David: dê-me uma mão e finja ser meu namorado para que Phil desista. David apareceu imediatamente e gentilmente colocou seu braço em volta da minha cintura. Querida, eu a levarei para casa. Você? Phil olhou para nossa expressão afetuosa com choque nos olhos. David e eu nos conhecíamos há muitos anos e agíamos em sincronia, por isso enganamos Phil com facilidade. Phil acreditou. Um segundo antes de o elevador fechar, vi Phil cair no chão e as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Mas por mais que ele chorasse, não tinha nada a ver comigo. Alguns dias depois, Tina pediu que eu a encontrasse. Seu rosto estava abatido e pálido, não tinha mais a aparência arrogante de antes. Ana, eu já lhe pedi desculpas antes. Peço desculpas. Olhei para ela em silêncio. Ela cerrou os dentes e disse: no dia em que seus pais estavam sendo resgatados, fiquei preocupada que você incomodasse Phil e mesmo assim coloquei o telefone dele no modo silencioso e depois apaguei todas as chamadas e mensagens perdidas. Ele tem sido como um homem possuído nos últimos dias, perguntando-me todos os dias se eu havia mexido em seu telefone. Tomei um gole do meu café e levantei uma sobrancelha. Então, o que você quer que eu faça? Por favor, me ajude a persuadi-lo. Seus pais e o bebê em sua barriga não podem ser trazidos de volta à vida. Deixe o passado para trás. Peguei o café e joguei em seu rosto. É tão fácil para você dizer isso. Eles são as pessoas mais próximas de mim neste mundo. Nunca perdoarei você e o Phil nesta vida. Tina limpou o café pegajoso do rosto e fez uma careta. Mesmo que eu não tivesse silenciado o telefone, você acha que o Phil iria para o hospital imediatamente após atender o telefone? Você acredita que se eu e minha filha implorarmos, ele vai ceder e ficar? Tirei uma pilha de fotos da minha bolsa e as joguei sobre a mesa. Se ele soubesse que você não é divorciada, você acha que ele ainda teria um coração mole? Tina olhou para as fotos e seu rosto ficou pálido. Ela quase caiu no chão. Você realmente me investigou, o senhor. O que é feito à noite aparece de dia. Se você não fez nada de ruim, como pode ter medo de ser investigada? Estou realmente curiosa para saber se Phil soubesse que ele tem sido uma terceira parte por tantos anos, qual seria a reação dele. Tina ficou tão furiosa que pegou as fotos e as rasgou em pedaços. Não posso deixar Phil saber. Não posso. Ouviu-se um som de passos se aproximando. Phil disse com severidade, mas eu já sei. Tina agarrou a manga dele e gritou pesarosa: Ana deliberadamente me incriminou. Eu realmente me divorciei há muito tempo. Você ainda está mentindo? Bem, vamos verificar seu estado civil. Tina se assustou e chorou ainda mais. Vi claramente um lampejo de compaixão em seus olhos. Por tantos anos ela interferiu entre mim e Phil, e sempre foi retratada como uma pobre mulher divorciada com um filho. Phil a adorava como se fosse sua própria irmã, mas ele não sabia que ela já tinha um marido que sempre foi muito bom para ela. Só porque o marido não tinha muito dinheiro e ela queria viver uma vida de luxo, ela procurava por segundas gerações ricas em toda parte. Phil era apenas uma de suas opções de reserva. Ao ver que a empresa dele estava crescendo cada vez maior, ela decidiu ficar com ele em vez de mim. Não importava que ela rasgasse as fotos, eu ainda tinha uma testemunha. Também chamei o marido dela. Tudo isso foi contado a Phil pelo próprio marido.
No início, Phil acreditou em suas palavras e sempre sentiu simpatia por ela. Ele cuidou dela e até me deixou para trás para ficar ao seu lado várias vezes. Optei por ser magnânimo várias vezes, mas depois percebi que não era isso que Tina queria. Ela queria que eu abandonasse completamente o Phil. Se ela não tivesse cometido um deslize e levantado minha suspeita, eu nunca saberia a verdade. O marido de Tina chorou como uma criança. Tina, seus pais disseram que eu sou um bom homem e pediram que você me valorizasse. Pediram que você me valorizasse. Mas por muitos anos, seu coração nunca esteve comigo ou em nossa família. Você é culpado por mim. Phil olhou para Tina com descrença. Você não é órfã? O marido de Tina enxugou as lágrimas e disse: Não, ela não é. É só que ela acha que seus pais são pobres e tem medo de que os outros a desprezem. Então ela diz a todos que é órfã. Seus pais trabalharam duro para criá-la, mas ela nunca foi filial a eles. Ela estava mentindo desde os primeiros dias em que conheceu Phil. O traço de simpatia que restava em seus olhos desapareceu. Ele olhou para Tina em pânico e seus olhos ficaram instantaneamente frios. Uma pessoa que não era nem mesmo filial de seus pais não era digna de ser um ser humano. Mesmo assim, Tina não desistiu. Ela gritou para o marido calar a boca e abraçou o braço de Phil com força. A culpa é toda minha. Por favor, não jogue isso contra mim por causa da minha sinceridade para com você. Phil a empurrou com força para o chão, apontou para ela e gritou: Saia. Não quero ver você. Phil foi muito enganado, mas não era inocente. Um homem sem senso de limites não merecia ser amado. Ele respirou fundo e estava prestes a dizer algo para mim quando David apareceu na minha frente. Querida, você está com fome? Vou levá-la para comer a sobremesa. Ok. Aconcheguei-me nos braços de David e saí com um sorriso. Até sairmos da cafeteria, virei a cabeça sem querer e vi Phil me encarando. Eu podia ver seu arrependimento, mas isso não afetava mais minhas emoções. Logo recebi uma mensagem de Phil: Você é a única pessoa com quem quero me casar nesta vida. Se não quiser se casar comigo, continuarei esperando. Foram as palavras de amor mais tocantes que ouvi em todos os anos em que conheci Phil. Infelizmente, era tarde demais. Ele me magoou tão profundamente que eu queria torturá-lo até a morte. Vendo que eu não respondia, ele me enviava inúmeras mensagens todos os dias, e suas palavras eram cheias de confissão. Encontrei um motivo para expulsá-lo da empresa e coloquei seu número na lista negra. No aniversário da empresa, David confessou seu amor por mim na frente de todos os funcionários. Apesar de ser um advogado com excelente eloquência, ele parecia um pouco desajeitado no assunto. Descobriu-se que ele havia se apaixonado por mim quando estava no ensino médio. E até me escreveu secretamente uma carta de amor, mas por algum motivo nunca a recebi. Mais tarde fomos para universidades diferentes e nosso contato diminuiu gradualmente. Quando ele finalmente me encontrou e decidiu confessar seu amor por mim, descobriu que eu já estava com o Phil. Agora ele não queria sentir minha falta novamente, então criou coragem para implorar que eu fosse sua namorada. Na verdade, quando estávamos fingindo ser um casal, eu sempre me emocionava muito com ele. Quando eu adormecia acidentalmente em seu carro, ele me cobria gentilmente com um casaco. Quando me acompanhava às compras, ele sempre preparava um par de sapatos baixos com antecedência. Toda vez que eu sentia sede, ele sempre pegava uma xícara térmica cheia do meu café favorito como num passe de mágica. Essa foi a época mais feliz de minha vida. Às vezes eu até pensava que seria bom ter um namorado como ele. Talvez eu tivesse passado por muitas dificuldades, então Deus enviou David para mim. Ana, você está disposta? David segurou um buquê de rosas com olhos vermelhos e esperou ansiosamente pela minha resposta. Eu não quero ser sua namorada.
Houve um suspiro na multidão, e os cantos da boca levemente levantada de David se abriram. Quero ser sua esposa. Corri para seus braços e o abracei com força. Choramos juntos, e os aplausos foram ensurdecedores. Um amigo me disse que Phil se vingou de Tina, mas acidentalmente a empurrou escada abaixo. E foi mandado para a prisão por homicídio negligente. Tina caiu de mau jeito e sua perna ficou manchada. Seu marido se divorciou dela e levou sua filha embora. Ela tinha poucas economias e não conseguia encontrar um bom emprego, então teve que voltar para a casa dos pais para viver às custas deles. E era desprezada por seu irmão e sua cunhada. 2 anos depois, David e eu nos casamos. No dia do casamento, Phil, que acabará de ser libertado da prisão, também compareceu. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um instante. Seu rosto estava abatido e seus olhos estavam vazios. David me perguntou se eu queria mudar de casa, e eu disse que não. O homem que antes eu odiava até o âmago agora estava de pé, não muito longe, e eu me senti surpreendentemente calmo. Afinal, o tempo era realmente um bom remédio capaz de curar todas as dores. Peguei a mão de David e caminhei em direção a Phil com um sorriso no rosto. Ana, desejo a você e ao David um casamento feliz e uma vida feliz juntos para sempre. Sua voz era rouca e desolada. David e eu dissemos ao mesmo tempo, obrigado. Também desejo que você seja feliz. Tomem um drink antes de irem embora. O incrível entendimento tácito fez com que não conseguíssemos deixar de sorrir um para o outro. David viu que Phil tinha algo a dizer a mim a sós, então apertou minha mão, virou-se e saiu. No barulhento salão de banquetes, Phil baixou os olhos e ficou em silêncio por um longo tempo antes de perguntar: David é bom para você? Muito bom. Quão bom ele é para você? Se 100 é a pontuação total, eu lhe dou 99 pontos. O único ponto que reduzi é porque estou preocupado que ele possa se tornar orgulhoso demais. Vi meu sorriso brilhante nos olhos de Phil. Era um sorriso feliz que vinha do coração. Há muito, muito tempo, Phil me perguntou como eu o classificaria, e eu disse 59. Na época, ele disse que isso não importava, que só havia perdido a nota de aprovação por 1 ponto. Ainda havia muito tempo pela frente e ele teria oportunidades de melhorar. Talvez ele tenha se dado conta de que não teria tempo nem oportunidade de melhorar. Eu lhe dei inúmeras chances, mas ele nunca as valorizou. Sinto muito, eu estava errado antes e infelizmente não há chance de me redimir. Desejo-lhe felicidade. Havia lágrimas em seus olhos e seus lábios tremiam violentamente. Eu sorri e disse, obrigado. A vida era como um sonho, e quanta alegria poderia haver? Que o passado seja passado. David e eu nos amamos. Pelo resto de minha vida foi maravilhoso e uma bênção passar tempo com ele.